Então, nós vamos começar a nossa primeira aula, que é relativa à proporcionalidade e funções afins. O programa da primeira série do ensino médio em nossos colégios, ele é basicamente devotado à noção de função em suas várias manifestações. Ele trata das funções, inicialmente das funções afins, depois funções quadráticas, funções polinomiais, funções logarítmicas exponenciais, funções trigonométricas. Esse é basicamente o programa do primeiro ano. E um caso particular muito importante das funções afins é o caso da proporcionalidade, cujo modelo matemático é a função linear, y igual a ax. Entretanto, eu gostaria de chamar a atenção, e isso é o que eu vou fazer durante essa exposição, para o fato de que o modelo matemático y igual a ax para a noção de proporcionalidade, ele muitas vezes é insatisfatório, no sentido do seguinte: se nós queremos estabelecer que uma relação entre uma grandeza x e uma grandeza y, que depende de x, é uma proporcionalidade, o coeficiente A, que é chamado fator de proporcionalidade, nem sempre é útil, nem sempre é claro, nem sempre pode ser determinado facilmente. No entanto, a gente usa essa proporcionalidade sem precisar de conhecer o coeficiente A. Consequentemente, a definição de proporcionalidade é melhor que seja dada sem mencionar esse coeficiente, esse fator de proporcionalidade. Okay? Vamos imaginar, então, que nós temos duas grandezas, uma grandeza x e uma grandeza y, que estão de tal modo relacionadas que a cada valor da grandeza x corresponde um valor bem determinado da grandeza y, de tal modo que sejam válidas duas propriedades. A primeira propriedade é: quanto maior for o x, maior será o y. Isso a gente diz que y é uma função crescente de x. A segunda propriedade é que o crescimento relativo de y deve ser igual ao crescimento relativo de x. Eu vou depois explicar isso com mais detalhe, mas essa é que é a ideia. Essa segunda condição de que o crescimento relativo de y tem que ser igual ao crescimento relativo de x é que caracteriza a proporcionalidade. Muitas vezes, embora a gente encontre expressões do tipo y é proporcional a x, tal coisa é proporcional a outra, quando se quer dizer apenas que quando x cresce, o y cresce também. É um defeito comum que a gente encontra, principalmente na literatura não matemática. Vamos ver alguns exemplos de proporcionalidade. Primeiro, vamos supor que x é a medida em litros da gasolina que eu uso para encher o tanque do meu carro. E que y seja o preço da gasolina que eu usei. Então, é claro, isso é um exemplo óbvio de que y é igual a x, onde A é o preço unitário. Em geral, preço de 1 litro de gasolina. Esse exemplo é um exemplo óbvio que todo mundo está acostumado a usar quando quer tratar da proporcionalidade. Um exemplo análogo é um caso em que x é o volume de um líquido homogêneo e y é o peso dessa quantidade daquele líquido. Aqui, novamente, nós temos que y é igual a ax
onde esse coeficiente, esse fator de proporcionalidade A, chama-se o peso específico do líquido. Às vezes a gente chama a densidade, embora a densidade está mais relacionada com a massa do que com o peso. Então, nesse caso, A é facilmente determinado, o fator de proporcionalidade tem um significado bastante claro, que é o significado da densidade do líquido. E o fato de que a densidade é constante caracteriza a homogeneidade do líquido. Quando eu digo um líquido homogêneo, significa que em qualquer parte do líquido que eu escolha, ao acaso, uma unidade de volume, essa unidade de volume daquele líquido tem sempre o mesmo peso. O terceiro exemplo de proporcionalidade que eu quero dar, a gente vai precisar ter uma figura aqui para exibir para vocês. É o seguinte, nós temos duas retas, ou melhor, temos duas semirretas, OA e OB, formando um ângulo. E temos uma terceira, uma reta R, que não é paralela a nenhum dos dois lados desse ângulo. Então, nós vamos estabelecer uma correspondência que a cada segmento de comprimento X contido no lado OA, nós vamos associar um segmento de comprimento Y contido no outro lado do ângulo, no lado OB, esse segmento sendo obtido do primeiro por meio de paralelas traçadas, paralelas à reta R. Então, nós temos assim uma correspondência que a cada número x, que é a medida de um segmento sobre OA, associa um número y, que é a medida do segmento correspondente em OB, obtido do primeiro por meio de paralelas àquela reta fixada R. O fato de que isso aqui, essa correspondência, é uma proporcionalidade, é conhecido de todos com o nome de Teorema de Tales. O problema é que, normalmente, a demonstração desse teorema deixa a desejar do ponto de vista de precisão lógica, e ele serve de modelo para o ponto que eu estou querendo enfatizar. Nesse caso, não é claro de maneira alguma que essa proporcionalidade provém de uma expressão do tipo y igual a x. Porque qual é o coeficiente de proporcionalidade nesse caso? Existe, por acaso, alguém aqui que, sem olhar para as apostilas, se lembre qual é o fator de proporcionalidade? Porque se a gente diz que o y é proporcional ao x, significa que existe uma constante tal que y é igual a x. Mas que constante é essa? Nós resolvemos, na escola, centenas de problemas que aplicam o Teorema de Tales. Mas eu aposto, como nenhum de nós jamais resolveu esse problema com auxílio da constante de proporcionalidade. Alguém sabe aqui qual é essa constante de proporcionalidade? Bom, eu ia deixar para depois, mas posso dizer, é o quociente do seno que a reta R forma com o lado do ângulo, do seno do ângulo que a reta R forma com o lado OA, pelo seno do ângulo que a reta R forma com o lado OB. Esse quociente é a razão, o fator de proporcionalidade. Existe outra proporcionalidade também envolvida nessa figura, sobre a qual eu falarei depois, e se não der tempo para falar, eu deixo como exercício para hoje à tarde. Bom, então o que nós precisamos? Veja bem, como é que eu posso assegurar, fazer uma afirmativa de que essa correspondência é uma proporcionalidade, se a minha definição de proporcionalidade for essa, que duas grandezas são proporcionais quando y é igual a x, quando a é uma constante. Nesse caso, inclusive a resposta a respeito do seno
é uma resposta meio marota, porque o seno normalmente vai ser estudado depois que a gente souber o Teorema de Tales, porque o Teorema de Tales é fundamental para estabelecer a noção de semelhança e as propriedades da semelhança de triângulo, e vocês todos sabem que trigonometria é uma parte da matemática elementar que se baseia fundamentalmente na noção de semelhança de triângulos. Se não houvesse semelhança de triângulos, não haveria trigonometria. Então, a gente não pode, no desenrolar lógico, natural da matemática, apelar para aquele coeficiente A, que é o quociente de dois senos, nessa ocasião. Então, o que é que nós precisamos aqui? Nós estamos agora numa situação difícil, quer dizer, a gente tem que definir proporcionalidade. A saída é definir proporcionalidade de uma forma tal que não necessite usar esse coeficiente A. Então, qual é a definição de proporcionalidade? Vamos ver aqui para ficar mais fácil. Está escrito aí o seguinte: duas grandezas são proporcionais quando existe uma correspondência de x em y que tem as seguintes propriedades. Primeiro, quanto maior for x, maior será y. Ou seja, y é uma função crescente de x. E a segunda propriedade é quando o valor de x for dobrado, triplicado, quadruplicado, etc., o valor de y correspondente a x será também dobrado, triplicado, etc. Isso que eu quis dizer quando eu disse que o crescimento relativo de y tem que ser igual ao crescimento relativo de x. Em linguagem matemática, quer dizer o seguinte, que se ao valor x corresponde o valor y, então para todo número natural n, ao valor nx deve corresponder o valor ny, para todo n natural. Essa condição é uma condição que, na prática, é relativamente fácil, na maioria dos casos é muito fácil de verificar. Vamos ver, por exemplo, no caso que nós vimos anteriormente, do Teorema de Tales. Como é que a gente verifica que a proporcionalidade existe nesse caso aí? Observe que nos dois primeiros exemplos que eu dei, no preço do litro de gasolina e no volume de um líquido, no peso do líquido em função do volume, essas duas condições, a de que quando x cresce, o y cresce também, e a segunda é que quando x duplica, o y duplica, quando x triplica, o y triplica, e etc., para todo número natural n, essas condições são todas bastante claras nesses dois exemplos, bastante claras. Vamos ver, nesse exemplo aí, como é que se verificam essas condições. A primeira coisa que a gente tem que fazer é mostrar que essa correspondência XY está bem definida. O que quer dizer está bem definida? Quer dizer o seguinte, veja bem, o x aí é um número que mede o comprimento do segmento que está sobre aquela reta OA, semirreta OA. Y é o comprimento de um segmento correspondente na semirreta OB. Para mostrar que a cada x corresponde realmente um y, eu devo me certificar de que esse comprimento aqui não depende do lugar onde eu tomei o x. Se eu tomar o x mais para lá ou mais para cá, o y é sempre o mesmo. Isso é o que está nessa figura aqui, mostrado. Isso se faz mediante uma igualdade de triângulos. Então, para verificar que o tamanho y não depende da posição do segmento cujo comprimento é x, a gente traça paralelas à semirreta OA, paralelas tiradas do início do segmento y, nas duas posições que eu estou examinando, e obtém aí dois triângulos que são, obviamente, esses dois triângulos são congruentes por causa
do caso, eles têm dois ângulos iguais e um lado igual. Tá certo? Esse lado igual não está compreendido entre os dois ângulos iguais, mas não tem a menor importância. Por quê? Porque o terceiro ângulo é o suplemento da soma dos outros dois. De modo que nós temos aí um caso de igualdade de triângulo bastante claro, que mostra que, consequentemente, esse segmento aqui é igual a esse. Assim sendo, quando a gente quiser verificar, comparar y com x, a gente pode colocar o começo, o ponto inicial do segmento x onde quiser, porque aí a gente já sabe que não depende. Então, vamos ver na próxima figura, isso vai ficar claro. Por exemplo, essa figura aqui mostra que quando o x é menor do que o x', o y é menor do que o y'. Então, isso mostra que quanto maior for x, maior é o y. Essa figura aqui mostra. Eu posso imaginar que os dois segmentos x e x', ambos começam no ponto O por causa da observação anterior. Ok? A segunda figura mostra claramente que quando eu duplico o x, o y fica duplicado, quando eu triplico o x, o y fica triplicado. E assim por diante. Quando eu multiplico x por n, o y fica multiplicado por n. Portanto, essas figuras mostram, basicamente essa igualdade de triângulos, mostra que a correspondência x vai para y, do teorema de Tales, é, de fato, uma proporcionalidade, no sentido que eu defini proporcionalidade. Do ponto de vista estritamente matemático, ou seja, em vez de falar em grandeza, eu falo na medida das grandezas, ou seja, em números que formam o modelo matemático da noção de medida, a expressão da noção de proporcionalidade é a seguinte. Nesse caso, nós estamos lidando com grandezas cujas medidas são todas números positivos. Existem grandezas que admitem medidas negativas, como, por exemplo, a temperatura. Isso nós vamos tratar quando nós virmos as funções afins. Mas, do ponto de vista de grandeza cuja medida é positiva, então nós temos uma função, uma proporcionalidade é uma função do conjunto dos números reais positivos no conjunto dos números reais positivos com as seguintes propriedades. Primeiro, é uma função crescente, ou seja, se x é menor do que x', o y, f de x, é menor do que f de x'. A segunda condição é aquela do crescimento relativo de y ser igual ao crescimento relativo de x, ou seja, quando eu multiplico x por uma constante numérica, um número natural n, o valor f de x fica também multiplicado por n. Então, essa é a definição matemática da proporcionalidade. Acontece que quando nós vamos lidar com proporcionalidade, é muito importante, aí é uma coisa interessante. Se a gente quer verificar se duas grandezas, se uma certa correspondência é uma proporcionalidade, é conveniente lidar com números naturais, porque aí fica fácil de verificar que quando eu multiplico a grandeza por n, a sua correspondente fica multiplicada por n. Mas imagine verificar diretamente que quando eu multiplico o valor de uma grandeza por raiz de 2, ou por π, ou por outro número irracional qualquer, o valor correspondente y fica também multiplicado por raiz de 2, ou por π, ou por outro número irracional qualquer. Isso é praticamente impossível. Então, nós precisamos de um teorema chamado, esse teorema existe, se chama o teorema fundamental da proporcionalidade, que diz o seguinte, que nessas condições, se eu tiver uma função crescente, tal que f de nx é igual a nf de x, para todo x positivo, real positivo, e todo número natural n, então f de cx é igual a cf de x para quaisquer x e c em R+. Quer dizer, o c aqui pode ser qualquer coeficiente, qualquer fator positivo real, racional, irracional, ou o que seja.
Ok? Então, esse teorema fundamental, que está demonstrado nas notas, mas nós não vamos fazer essa demonstração aqui, é o passo crucial para a gente concluir que se uma função, se uma grandeza é proporcional a outra, se nós temos uma proporcionalidade, então o modelo matemático da proporcionalidade é, de fato, y igual a ax. Ou seja, a partir desse teorema, a gente conclui que se f é uma proporcionalidade, então, para todo x, tem-se f de x igual a ax, onde A é igual a f de 1. Quer dizer, se nós tivermos uma proporcionalidade, no sentido de que nós estabelecemos aqui, nesse exemplo, quer dizer, se para x maior o y é maior, ou seja, y é a função crescente de x, e em segundo lugar, se eu tomar um múltiplo inteiro de x, o correspondente será o mesmo múltiplo de y, então, obrigatoriamente, essa função é do tipo ax, onde a é o valor da função, claro, para x igual a 1. Isso é uma consequência imediata do teorema fundamental da proporcionalidade. O teorema fundamental da proporcionalidade nos permite escrever que f de x é a mesma coisa que f de x vezes 1. Agora, eu trato esse x como sendo aquele c ali do teorema. Então, isso aqui fica igual a x vezes f de 1. F de 1 eu chamei de a, que é igual a xa, que é a mesma coisa que ax. Então, se nós tivermos uma proporcionalidade no sentido da definição, o modelo matemático dessa proporcionalidade é uma função linear. F de x é igual a ax. Okay? É importante observar que, num número bastante grande de situações em que ocorre a proporcionalidade, os problemas podem ser resolvidos sem o conhecimento do fator A. Em particular, um tipo muito comum de problema é a chamada regra de 3. A regra de 3 é um tipo de situação em que se tem uma proporcionalidade, se conhecem, ou seja, se tem uma proporcionalidade, tem-se uma função do tipo f de x é igual a x. Se conhecem alguns valores particulares, por exemplo, f de x1 igual a y1, é dado um valor x2 e pergunta-se quanto vale f de x2. Esse é o caso típico de uma regra de 3. Se conhece 3 valores e quer-se obter o quarto. Para isso, a gente aparentemente vai usar o A, mas a gente não vai usar o A especificamente, a gente vai usar o fato de que existe um A. Então, se existe um A, isso significa que o y1 é igual a ax1, o y que a gente está procurando é incógnita do nosso problema, é igual a x2, então daí a gente obtém imediatamente que daqui, por exemplo, se tira que o A é igual a y1 sobre x1. Por conseguinte, o y é igual a y1 sobre x1, y2.
Isso é a solução da regra de 3. Quer dizer, a resposta do problema não envolve o coeficiente, o fator de proporcionalidade A. Outra maneira de olhar para a regra de 3 é o seguinte, eu determino, aqui você veja, esse A aqui, a expressão do A, eu obtive como uma etapa intermediária do meu raciocínio, mas na solução de uma regra de 3, o A pode ser dispensado. Mas existe outra maneira de resolver a regra de 3, que é fazer a redução à unidade. Redução à unidade significa determinar primeiro o A, o coeficiente A. Certo? Quando isso é possível. A redução... Como? Isso. X2 aqui. Muito obrigado. Bom, frequentemente, uma grandeza depende não de uma outra apenas, mas de várias outras. Vamos ver uma situação geométrica em que nós temos uma grandeza dependendo de 3 outras. Nesse caso, nós dizemos que essa grandeza é proporcional a essas 3 outras quando ela é proporcional a cada uma das outras separadamente. Quer dizer, mantendo, por exemplo, se são 3 variáveis independentes, mantendo 2 delas constantes, a grandeza é proporcional à terceira. Então, temos ali uma situação que é a seguinte. Nós temos 3 semirretas saindo com origem no ponto O. A semirreta OA, a semirreta OB e a semirreta OC. Elas não são mutuamente perpendiculares, elas apenas são não coplanares. Nenhuma delas está no plano determinado pelas outras duas. De modo que elas formam uma espécie de uma figura chamada por um triedro, não é isso? Bom, na semirreta OA eu tomo um ponto X que determina um segmento OX cujo comprimento é X minúsculo. Na semirreta OB eu tomo um ponto Y maiúsculo cujo comprimento eu indico por Y minúsculo. E na semirreta OC eu tomo um ponto Z maiúsculo cujo comprimento eu indico por Z minúsculo. Aí nós temos uma correspondência que a cada X, a cada Y e a cada Z, que são números reais positivos, então, a esse terno X, Y, Z, a minha correspondência associa um número, que é o volume do paralelepípedo determinado por esses 3 números, ou seja, o paralelepípedo que tem 3 arestas, OX, OY e OZ. Isso determina o paralelepípedo e o volume desse paralelepípedo eu indico por V minúsculo de X, Y, Z. Então eu tenho uma grandeza, que é o volume de um paralelepípedo, que depende de 3 outras grandezas, X, Y, Z. E eu afirmo que essa grandeza é proporcional a X, Y e Z. Bom, para isso, eu tenho que usar a definição de proporcionalidade. Então, de acordo com a minha definição, disse que uma grandeza é proporcional a outras 3 se, para cada uma delas, se eu fixar as outras 2, a grandeza fica proporcional a essa que eu considerei. Então, vamos imaginar que eu fixei X e Y e quero examinar a dependência de V em relação ao Z. Então, aqui não é necessário muito esforço de imaginação para perceber que se eu mantiver X e Y fixos e aumentar o Z, o paralelepípedo aumenta, por conseguinte, o novo paralelepípedo vai ter um volume maior do que o anterior. Nem é preciso também muito esforço de imaginação para perceber
que se eu mantiver novamente x e y fixos e tomar duas vezes o z aqui, eu vou obter em cima desse paralelepípedo outro com o mesmo volume, cujo volume, portanto, total é duas vezes o volume anterior. E assim para 3, para 4, para um número qualquer de vezes. Como eu disse a vocês, essa definição dada de proporcionalidade em termos de números naturais torna a verificação da proporcionalidade um assunto extremamente manejável, fácil de tratar. Então, a gente vê, a partir da definição, que essa correspondência é a mesma coisa, é claro, que o que eu fiz para z podia ter feito para x, para y, etc. Então, isso é uma proporcionalidade, ou seja, que o volume de um paralelepípedo é proporcional ao comprimento das suas três arestas. Daí, eu posso escrever assim, que V de x, y, z, como esse número é proporcional a x, então isso aqui, de acordo com o que nós vimos, que toda vez que tiver uma proporcionalidade, a expressão matemática da proporcionalidade é uma função linear, então isso aqui é igual a x vezes o volume do paralelepípedo que tem a primeira aresta igual a 1, a segunda e a terceira sendo y e z. Porque o coeficiente, o fator de proporcionalidade em relação a x é o valor que se obtém quando eu tomo x igual a 1. E assim por diante. Aqui eu posso olhar agora para a proporcionalidade em relação a y, fica então x, y, vezes v de 1, z. E finalmente, isso aqui fica igual a x, y, z, vezes o volume do paralelepípedo que tem as três arestas iguais a 1. O volume do paralelepípedo que tem as três arestas iguais a 1 eu chamo de A. Então, V de x, y, z é igual a A vezes x vezes y vezes z. Bom, aí agora vocês me perguntam, o que é A? A é o volume do paralelepípedo construído sobre esses três eixos, esses três semi-eixos A, B, ou A, ou B, ou C, de tal modo que x seja igual a 1, y seja igual a 1 e z seja igual a 1. Se essas três semirretas são mutuamente perpendiculares, esse tal paralelepípedo que tem os três está muito mal feito, mas tem bem, né? Que tem as três arestas iguais a 1, é nada mais, nada menos do que o chamado cubo unitário, cujo volume, por definição, é 1. Então, no caso em que as três semirretas são mutuamente perpendiculares, esse A é igual a 1. E então a gente tem aqui o volume do chamado bloco retangular. Bloco retangular é um paralelepípedo cujas arestas são mutuamente perpendiculares. Então a gente obtém assim que o volume do bloco retangular é x, y, z. Se x, y e z são os comprimentos de suas arestas. No caso geral, qual o valor de A? O valor de A vai depender dos ângulos formados por essas semirretas. São três ângulos ali. Alguém sabe qual é o valor de A? Então, vamos supor que essas semirretas formem ângulos aqui. Esse ângulo alfa, esse ângulo aqui beta e esse ângulo da terceira gama. Qual seria o valor de A? Qual o volume de um paralelepípedo cujas arestas são todas iguais a 1, mas que não são perpendiculares, ele é torto. Ele é torto, não, ele é inclinado. Bom, no terceiro volume do nosso livro, da Matemática do Ensino Médio, que nós temos um livro, Matemática do Ensino Médio, que é escrito para professores, tem 3 volumes, um volume correspondente a cada série. Tem uma fórmula que permite determinar o volume desse paralelepípedo, que é o seguinte, o quadrado desse volume é o determinante da matriz
formada assim. Uma fórmula, só por curiosidade, que a gente mostra, que ninguém usa isso normalmente, né? Mas essa é a expressão que dá, portanto, A é o raiz quadrada daquele determinante. Bom, esse é um exemplo de grandezas que são proporcionais a várias outras. Bom, com isso nós encerramos essa parte de proporcionalidade, esperando ter dado a vocês uma ideia do significado e da importância. A importância da noção de proporcionalidade dificilmente pode ser exagerada. A noção de proporcionalidade é certamente uma das noções mais básicas de toda a matemática, é empregada no dia a dia, mas é necessário que a gente tenha em conta sempre as limitações desse conceito e não empregue a regra de 3 em situações em que ela não se aplica. Por exemplo, naquele caso que nós tínhamos do Teorema de Tales, se em vez dessa linha aqui ser uma reta, nós tivéssemos um arco de parábola, por exemplo, então não é claro, e não é verdade, não é claro porque não é verdade, que quando eu tomo o y aqui correspondente ao x, se eu tomar noutra posição, que o mesmo x o comprimento y aqui é nitidamente maior do que o comprimento no caso anterior. Isso ilustra a situação de que nem toda função crescente é uma proporcionalidade. Bom, agora nós vamos estender um pouco essa noção de proporcionalidade, cujo modelo matemático é a função linear, y igual a x, e considerar situações em que a proporcionalidade é modificada pela adição de uma constante. Esse é o caso das funções afins. Bom, a gente pode motivar a consideração das funções afins pela seguinte pergunta. Isso é algo que ocorreu comigo pessoalmente, né, numa situação dessa. Assim. Qual a temperatura que é a mesma em graus centígrados, em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Vocês já pensaram nisso? Por exemplo, nós sabemos que 0 graus centígrados na escala Fahrenheit são 32 graus. E 100 graus centígrados na escala Fahrenheit são 212 graus. Então, existe uma temperatura que é a mesma em graus centígrados e em graus Fahrenheit. Um dos meus azares da vida é que eu já tive que enfrentar essa temperatura anualmente, pelo menos alguns dias no ano. Bom, então já viu que não é 30 graus, né? Um exemplo mais óbvio do que esse, a gente vai ver daqui a pouco, é o exemplo da corrida de táxi. Todo mundo conhece esse exemplo, né? Uma corrida de táxi custa A reais por quilômetro. Cada quilômetro rodado custa R$1, mais uma bandeirada
de B. Então, se eu ando X quilômetros, o preço que eu tenho que pagar é AX mais B. Esse é um exemplo mais comum, se bem que é bom observar que isso é um modelo matemático. Na prática, não existem, por exemplo, raiz de 2 quilômetros, nem π reais, ninguém conta essas coisas, de modo que os valores na prática são aproximados, além do que a gente sempre dá uma gorjeta para o motorista, de modo que o B aí varia também, mas o modelo matemático é esse. Isso é o que se chama uma função afim. Uma função afim é uma função real, de variável real, que é definida da forma f de x igual a x mais b, onde a e b são constantes. Isso é o que se chama uma função afim. E essa função, ela tem como caso particular a função linear, que é a função que modela a proporcionalidade. Ela é mais geral do que a proporcionalidade. No caso particular de b igual a zero, tem-se uma função linear. E no caso particular de a igual a zero, tem-se uma função constante. Também são exemplos de funções afins. Numa função afim, o número b, que é o valor que a função assume para x igual a zero, chama-se o valor inicial da função, e o número a chama-se a taxa de crescimento, ou para as pessoas que não gostam de imaginar crescimento negativo, porque aí nesse caso seria uma taxa de decrescimento, podemos chamar de taxa de variação da função a. Essa taxa de variação é f de x mais 1 menos f de x. Qualquer que seja o x, não importa qual o x, porque f de x mais 1 é a vezes x mais 1 mais b, que é igual a x mais a mais b. E f de x é igual a x mais b. Consequentemente, a é igual a f de x mais 1 menos f de x. Outra maneira de olhar para o a é que qualquer que seja o número h, f de x mais h menos f de x dividido por h é igual a a. Isso dá a ideia do crescimento, da taxa de crescimento constante da função. Essas taxas e esses coeficientes têm um significado muito mais claro quando a gente olha para o gráfico da função afim. O gráfico da função afim revela, dá uma ideia global do comportamento da função, quando é que ela é positiva, quando é que ela é negativa, a velocidade de crescimento, o valor inicial, etc. Então, é fundamental observarmos que o gráfico de uma função afim é uma reta. Normalmente, o fato de que o gráfico de uma função afim é uma reta é um assunto que, em grande número de situações, e principalmente em livros de textos, as pessoas não demonstram. Mas esse fato, uma vez sabendo que o gráfico da função afim é uma reta, deixa claro, como eu disse antes, né, o comportamento da função. Primeiro que o valor b é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo y, quer dizer, o f de zero. E outro fato é que quando a gente dá um acréscimo h a partir do ponto x, o crescimento da função, a partir do seu valor inicial f de x mais h menos f de x, que é o comprimento desse segmento vertical, é o mesmo, independentemente do valor de x.
Quer dizer, se eu tomar outro valor x' aqui, o f de x' mais h menos f de x é igual a f de x mais h menos f de x. Ou melhor, f de x' mais h exatamente menos f de x é igual a f de x mais h menos f de x. Essa independência dessa diferença, que fica clara quando a gente sabe que o gráfico da função afim é uma reta, ou quando a gente vê a expressão da função afim, então fica claro de que A é igual a f de x mais h menos f de x. Desculpe, sobre h. Eu já pus aqui, f de x mais h menos f de x sobre h. De qualquer modo, a gente vê que isso não depende do ponto x em que se toma. Então, esse fato é um fato característico, porque muitas vezes a gente se depara com uma situação em que não se sabe se a função que vai modelar aquela situação é uma função afim ou não. Então, a gente tem o teorema de caracterização das funções afins. O teorema de caracterização das funções afins é o seguinte: seja f uma função crescente ou decrescente. Se a diferença f de x mais h menos f de x depender apenas de h, mas não de x, então f é uma função afim. Quer dizer, nesse caso, quando a gente sabe que a diferença f de x mais h menos f de x não depende do x, depende só do h, então a gente pode ter certeza que se trata de uma função afim, desde que a gente tenha verificado antes que se trata de uma função crescente ou decrescente, quer dizer, o que se chama uma função monótona. Sendo de observar que, a partir da definição de função afim, fica claro que quando A é positivo, então a função afim é crescente. E quando A é negativo, a função afim é decrescente. Isso é imediato a partir da definição. Porque se eu tomar... O que é uma função crescente? É quando x menor do que x' implica que o f de x é menor do que o f de x'. Ora, para saber se f de x é menor do que o f de x', eu tomo a diferença f de x' menos f de x, e essa diferença é simplesmente A vezes x' menos x. Como eu estou supondo que o A é positivo, então isso aqui é maior do que zero, porque o x' é maior do que o x. Do mesmo modo, se vê que quando A é negativo, a função afim é uma função decrescente. Bom, então nós temos o teorema de caracterização das funções afins. O teorema de caracterização das funções afins diz que quando uma função é crescente ou decrescente, se a diferença f de x mais h menos f de x depender apenas de h, mas não de x, então f é uma função afim. Então vamos aplicar esse teorema ao caso das escalas termométricas Fahrenheit e Celsius. Bom, essas escalas termométricas Fahrenheit e Celsius, elas representam, para determinar a temperatura do ambiente ou de um corpo, elas utilizam uma coluna de mercúrio. E, por exemplo, quando eu digo que nesse ambiente nós temos 22 graus, eu estou querendo dizer que graus Celsius, que é o que nós usamos no Brasil, normalmente, eu estou querendo dizer que a coluna de mercúrio de um termômetro colocado aqui está numa altura tal que está escrito 22C. E como é que esses números estão escritos ali? É que o 0 representa a temperatura da fusão do gelo, o 100 representa a temperatura da água no momento em que a água entra em ebulição. Enquanto que na medida Fahrenheit, a temperatura da fusão do gelo é 32 graus e a temperatura da água
em ebulição é 212 graus. Então, de modo que Fahrenheit e Celsius são, em última análise, medidas de comprimento. Quer dizer, quando eu digo tantos graus Celsius, significa que eu estou medindo esse comprimento aqui com uma unidade de medida que se chama 1 grau Celsius. E quando eu digo que são tantos graus Fahrenheit, significa que eu estou medindo essa altura aqui da coluna de mercúrio com uma unidade de comprimento que eu chamo de grau Fahrenheit. Por conseguinte, se eu chamar de X a temperatura em Celsius de um determinado corpo ou de um determinado ambiente e chamar de Y a temperatura Fahrenheit do mesmo corpo ou do mesmo ambiente na mesma ocasião, então esse Y é uma função de X. E, evidentemente, é uma função crescente, porque os dois, Celsius e Fahrenheit, são unidades de comprimento, né? E, portanto, um segmento maior do que o outro, o seu comprimento é maior. E a diferença f de x mais h menos f de x significa a diferença entre a altura de uma coluna de mercúrio que mede x graus centígrados, ou melhor, um segmento que vai de x graus centígrados até x mais h graus centígrados, evidentemente, esse comprimento aqui não depende do x, porque a medida de um segmento independe do ponto inicial. Tá certo? Isso aqui também é a mesma medida, só que em graus Fahrenheit. Também não vai depender do x, depende só do h. Por conseguinte, eu posso garantir que essa função, que a cada temperatura Celsius faz corresponder a uma temperatura Fahrenheit, é uma função afim, de acordo com o teorema de caracterização das funções afins. Bom, e quais são os coeficientes A e B? Bom, aí a gente conhece a análoga situação que a gente tinha na regra de 3. Nós sabemos que f de 0 é igual a 32. Porque quando faz 0 graus centígrados, significa 32 graus Fahrenheit. Então, a gente já sabe que f de x é igual a x mais 32. E a gente sabe também que f de 100 é igual a 212. 212 é a temperatura Fahrenheit da água em ebulição. Consequentemente, substituindo x por 100 aqui, eu tenho que 100A mais 32 é igual a 212. Aí 100A é igual a 180, consequentemente, A é igual a 180 dividido por 100, que é 1,8. Portanto, a função é f de x é igual a 1,8x mais 32. Então, se eu quero achar a temperatura que é a mesma em graus centígrados e em graus Fahrenheit, eu simplesmente escrevo f de x igual a x, ou seja, 1,8x mais 32 é igual a x. Resolvendo essa equação, a gente obtém x igual a menos 40. Então, menos 40 graus é a mesma coisa em graus centígrados e em graus Fahrenheit. Bom, para encerrar, eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente conclui
que o gráfico de uma função afim é uma linha reta. A fim de verificar que o gráfico de uma função afim é uma linha reta, basta observar que se eu tomar 3 pontos M, N e P sobre o gráfico de uma função afim, esses 3 pontos são colineares. Ora, eu posso sempre imaginar que eu chamei de M o ponto, aquele dos 3 pontos que tem a menor abscissa. A ordenada dele é Y1. E N é o ponto que tem a abscissa maior do que a abscissa de M e menor do que a abscissa de P. A abscissa eu chamo de X2, a ordenada de Y2. Por que o N não podia ter a mesma abscissa que o M? Por que o N não poderia ter a mesma abscissa que o M? Isso aí é porque se trata do gráfico de uma função, né? Se ele tivesse a mesma abscissa, sendo diferente, eles teriam que ter ordenadas diferentes, aí você não teria o gráfico de uma função. E aqui o P, digamos, tem a abscissa X3 e ordenada Y3. Então, esses 3 pontos estão no gráfico de uma função afim. A função afim é Y, ou f de x, ou no caso é melhor escrever Y, porque eu estou achando o gráfico a x mais b. Então, isso significa que o Y1 é igual a AX1 mais B, o Y2 é igual a AX2 mais B, e o Y3 é igual a AX3 mais B. Uma maneira muito simples e direta de verificar que 3 pontos estão alinhados é mostrar que a distância de M a N mais a distância de N a P é igual à distância de M a P. Então, eu teria que verificar que a distância de M a N mais a distância de N a P é igual à distância de M a P. Isso nessa ordem, porque eu estou supondo que o X1 é menor do que o X2, que é menor do que o X3. Então, não é possível que o M esteja entre o N e o P. Tem que estar o N entre o M e o P. Então, isso é o que deve ser verificado para concluir que 3 pontos quaisquer do gráfico estão em linha reta, ou seja, são colineares. Então, o gráfico é uma linha reta. Mas qual é a fórmula da distância entre 2 pontos? A fórmula da distância entre 2 pontos é obtida usando-se simplesmente o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso, a distância de M a N é a raiz quadrada da diferença dos quadrados da diferença das coordenadas. Então, seria aqui x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Depois a gente substitui o y2 e o y1 por seus valores. Então, y2 menos y1 cancela o b, fica a multiplicado por x2 menos x1 ao quadrado. Então, aqui fica assim, x2 menos x1 ao quadrado mais a2, que multiplica x2 menos x1 ao quadrado. Ok? Só substituir. Bom, aqui tem um fator comum nessas duas parcelas, que por acaso está ao quadrado e por acaso é positivo, porque x2 é maior do que x1. Então, eu posso tirar do radical, fica x2 menos x1,
que multiplica a raiz quadrada de 1 mais A2. Ok? Bom, de modo absolutamente análogo, a gente vê que a distância de N a P é igual a x3 menos x2, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais A2. Por conseguinte, somando x2 menos x1 mais x3 menos x2 é x3 menos x1. Que vem a ser exatamente a distância de M a P. Então, isso mostra que 3 pontos quaisquer do gráfico de uma função afim são sempre colineares. E como o gráfico de uma função afim tem pontos com todas as abscissas possíveis, então isso significa que esse gráfico é uma linha reta. O valor A chama-se a inclinação dessa reta, ou coeficiente angular da reta, mas não coeficiente angular da função, coeficiente angular do gráfico da função, porque o gráfico pode ter coeficientes angulares diferentes se eu tomar unidades diferentes nos dois eixos. Bom, isso conclui a aula de hoje, a menos que vocês tenham espero que tenham perguntas a fazer. Hoje à tarde nós vamos ter uma sessão de problemas sobre o assunto dado hoje. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Olha a oportunidade de aparecer na televisão. Todo mundo tem direito a alguns minutos de fama. Oi, fala. Wagner, passa o seu. Passa o seu, Wagner. Ele desce. Faz a pergunta que eu repito daqui. Quando o senhor falou em proporcionalidade, eu fiquei com uma dúvida. O vocal ficou bonito, né? O senhor falou em proporcionalidade, me veio uma dúvida numa questão da proporcionalidade inversa, ou seja, quando as grandezas são inversamente proporcionais. Porque pela definição ali, o senhor falou que se tem uma relação com x com y, quer dizer, se x cresce, x' cresce, y' cresce. Quando a gente trabalha, às vezes, no ensino fundamental com grandezas inversamente proporcionais, o que acontece é que, às vezes, uma cresce e a outra decresce. Aí eu não consegui fazer uma associação. Ótima pergunta. Você não conseguiu por uma razão muito simples, que não tem associação. Ou melhor, T tem, mas você tem que tomar a inversa. Acontece o seguinte, quando eu disse proporcionalidade, tudo aqui, leia-se proporcionalidade direta. Realmente a sua pergunta é muito bem colocada, chegou numa hora ótima, porque eu devia dizer pelo menos uma palavra a respeito de proporcionalidade inversa. Ok? Então, vamos lá. Quando você tem uma correspondência que a cada valor de uma grandeza x associa um valor y de outra grandeza, essa correspondência se chama uma proporcionalidade inversa quando o y é diretamente proporcional a 1 sobre x. Ou, mais explicitamente, ela tem que satisfazer duas condições. Primeiro é o seguinte: quanto maior for x, menor será y. Ou seja, y é uma função decrescente de x. Mas isso não basta. Tem que ter uma segunda condição.
se dobrarmos, triplicarmos, etc., o x, o y fica multiplicado por 1/2, 1/3, etc. Ou seja, se o x corresponde, se o y corresponde ao x, então ao nx corresponde o 1 sobre ny. Quer dizer, quando você multiplicar o x por 2, o y fica dividido por 2. Então, quando valem essas duas condições, o que é a mesma coisa que dizer, só de uma forma mais concisa, quando o y é proporcional a 1 sobre x, então disse que o y é inversamente proporcional a x. Então, não basta dizer que quanto maior for x, menor será y. Isso é o primeiro passo da verificação. Se eu quero verificar se uma grandeza é inversamente proporcional a outra, e o exemplo mais simples é o seguinte. Vamos supor que eu tenha um retângulo de área 1 e que a base desse retângulo é x. Então, a altura dele tem que ser 1 sobre x. Então, a altura, se a área permanentemente é constante igual a 1, a altura é inversamente proporcional à base. Okay? Essa situação ocorre nos problemas, quer dizer, quanto maior for o número de máquinas para fazer um serviço, menor é o tempo que leva e mais ainda, é inversamente proporcional. Não basta dizer que quando um cresce, o outro decresce. Isso não é suficiente. E quando um cresce, o outro decresce, você tem, por exemplo, uma função afim, cujo coeficiente de x é negativo, é uma função decrescente. Tá certo? Ou mesmo que seja uma função linear, cujo coeficiente é negativo, é uma função decrescente. Mas não se trata de uma grandeza inversamente proporcional. Quando o x aumenta, o y diminui, em ambos os casos. Eu prefiro aqui, porque aí fica sempre o y negativo, mas aqui o y fica positivo em alguns casos, negativo em outros. Mas isso não é uma grandeza, y não é inversamente proporcional a x. Por quê? Porque quando eu dobro o x, o y não fica dividido por 2. Quando eu triplico ou quadruplico o x, o y não fica dividido nem por 3, nem por 4. Então, não se trata de uma proporcionalidade inversa, como também não se trata de uma proporcionalidade direta nesse caso. Nesse caso aqui, sim. Mas eu gostei da pergunta. Alguém tem mais outra pergunta a fazer? Bom, c'est fini.